Hoje, no podcast da Pushing, tudo sobre gestão de pessoas para a área comercial, para o marketing e para o seu e-commerce. Então, se você tem um time de vendas, se você tem um time de marketing, se você tem uma equipe que é responsável por trazer novos negócios, aumentar o seu faturamento, aumentar a sua margem, hoje nós vamos te entregar tudo o que a gente sabe para você ter um time engajado e que entrega o resultado. Então fica aí, a gente já vai começar. Seja bem-vindo ao podcast da Pushing. Hoje, tudo sobre gestão de pessoas, como extrair o melhor de cada membro da sua equipe para você acelerar o faturamento, para você acelerar as vendas no marketing, no seu e-commerce, na sua equipe comercial. Esse é o nosso desafio hoje, entregar tudo para você. Tudo que a gente faz nesse business, tudo que a gente faz na Push, a gente faz porque a gente acredita que é o dono de empresa, é o cara diferenciado, é o colaborador diferenciado, que tem um sonho grande, é capaz de fazer o impossível. Meu nome é Luiz Felipe Cota, eu sou o CEO da Push, aceleradora de marketing para empresas da construção civil e e-commerces, e hoje nós vamos tocar esse podcast aqui com vocês. Eu sou Rafael Pérez, head de venda das Push e responsável por toda a implantação na parte comercial que garante que todos os clientes tenham uma boa performance e uma boa gestão de pessoas. E para antes de chamar o rapaz do marketing, eu quero te convidar, já curte esse conteúdo, compartilha no grupo, para todo mundo. Se você tem um amigo na construção civil que não conhece o nosso podcast, compartilhe esse conteúdo com ele, que vai contribuir bastante também. Maravilha, meu nome é Sérgio Garbellini, eu sou Head de Marketing da Pushing e o meu objetivo aqui é ajudar você a aumentar o faturamento, a performance do seu time, com mais contatos, com mais vendas e alcançando o cliente ideal. Meu nome é Guilherme Ornati, eu sou o Head de E-Commerce aqui da Pushing e a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, como que a gente pode ajudar você no seu e-commerce, na sua empresa, né, a lidar com esse assunto tão complicado, né, que é como gerir pessoas, como motivá-las e como fazer com que a gente possa compor, né, todos os elementos ali para bater metas, né? É isso aí. Bom, então vamos lá. Eu queria puxar aqui, eu queria puxar um fio aqui. E eu quero pegar um pouquinho do nosso professor Vicente Falcone, em que ele fala, numa das biografias dele, acredito que é no O que importa é o resultado, ele fala que os 3 principais papéis de um CEO, de um líder de empresa, são 1. Evangelizar a cultura dentro do business. 2. Desenvolver, reter e trazer gente boa, gente talentosa. E 3, a coisa mais estratégica. A empresa está sempre à frente, está sempre matando o business para criar um novo business que é mais vantajoso na frente daquele anterior, né? Então você percebe dos 3 pilares, né? Que a Falcone com a Ambev, né? A Ben Bowser aí, dos 3 pilares, 2 são sobre pessoas: cultura e desenvolver, atrair e reter talentos, né? O outro é mais estratégico. Então vamos começar por aí, evangelização de cultura. Eu quero começar com ele. Rafael Pérez, você que já gerenciou tantas e tantas pessoas na área comercial. Operações que você pegou, que estavam bem, que precisavam, que queriam alavancar, que o gap era positivo. Operações que não estavam legal, que eu sei que você já está, principalmente no mercado de imóveis, né? Você pegou a operação, não estava tão bem, que você teve que rampar. Operações que você construiu na época da Agomark e hoje na Pushing, aí, ajudando dezenas de clientes da construção civil. Qual que você acha que é o ponto 1 ali para o dono de empresa ali parar e olhar agora para ele para o business, para ele evangelizar ali as crenças dele, o que ele acredita, a cultura dele no dia a dia, na empresa e na gestão comercial? Qual que é o passo 0 da evangelização de culturas em equipes comerciais? Excelente pergunta, Luiz. Para você que tem um negócio e gostaria de evangelizar a cultura, primeira coisa é montar uma estrutura de educação de entrada de funcionário. Vou ser mais específico nessa estratégia. É assim, ó, todo mundo, quando entra na sua empresa, você tem que destrinchar ele. Olha, o que você vai fazer no dia 1? Ele tem que assistir um vídeo sobre missão, visão, valores. No segundo dia, ele tem que conhecer a empresa sobre a parte de processo da empresa.
No quarto dia, ele tem que acompanhar alguém da área comercial. Você precisa ter um cronograma para entregar a pessoa. Muita dificuldade nessa questão de evangelização de pessoa, Luiz, é porque o cara entra assim, ó. Poxa, você tá na área comercial, você tem experiência? Bora, vai ligar e bora vender. E aí é o grande erro. Acaba não acompanhando a pessoa dentro do dia a dia. Deixa o funcionário sem ter aquela estrutura, assim, ó, primeiro dia. E o que é principal na evangelização? A primeira semana, eu diria que é caminhão. Por quê? A primeira semana, esse cara ele ainda tá falando para a família dele. Nossa, mãe, consegui uma empresa maravilhosa. Olha que legal, aquela empresa ela tem isso, tem aquilo. E se eu não tiver aquela coisa dele se apaixonar pela empresa, você vai perder o funcionário. E tem uma outra dor, que isso encaixa também nessa questão de evangelização. Cada vez mais, as pessoas elas não compram o produto, elas compram a causa. O que é comprar uma causa? A gente vem numa geração, que é a geração nova agora, geração Z, por exemplo, que ela não entra mais na empresa para falar assim, ó, poxa, eu trabalho na empresa Push, a empresa de marketing digital. Não. Ele trabalha assim, ó, o que ele faz na Push? Ele muda a vida, ele ajuda o empreendedor, a gente realiza sonho. Ele quer uma causa, ele quer uma luta, ele quer uma coisa pela transformação. Então, precisa pensar, você é o empresário de evangelização, qual é a sua causa? O que você está transformando? Eu vendo móveis planejados, mas você tem uma casa. Você transforma um sonho das pessoas para ter o móvel pronto. Então, esse é o ponto. Essa é a sua causa. Você não vende móveis, você vende sonho. E como você transmite esse sonho desde o primeiro dia que a pessoa senta na mesa. Então, essa é a grande mentalidade. E aí, deixar uma coisa transformadora para a pessoa e estender demais, mas é deixar uma coisa que assim, ó, o seu education é assim, ó, tá na fala da área comercial. Ah, eu realizo o sonho. O primeiro dia, o que você pode fazer para o seu funcionário que você coloca assim, ó, como que a gente realiza o sonho? Fazendo essa entrega, entregando os produtos, atendendo bem, monta esse cronograma e documenta mesmo, que seja num Word, seja num papel de pão, mas escreve o que o cara vai fazer no dia 1, o que o cara vai fazer no dia 2, o que o cara vai fazer no dia 3, e seguindo essa essência da mensagem principal. Deixa eu pegar um gancho com você. A gente já viu várias vezes, né, empresas de móveis planejados, fábricas de esquadria, empresas de energia solar, empresas da construção civil, querem acelerar a área comercial e assim, cara, acelerar a área comercial, você quer vender mais, aumentar o faturamento? Teoricamente, sim, são 3 caminhos. Ou você vende para quem já te conhece, ou você vende, né, no online, alcança uma demanda venda no online, ou você prospecta as empresas, né, estratégicas. Então, o caminho tem um beabá. A gente vê muitas empresas, né, de móveis planejados, esquadria, energia solar, empresa da construção civil, que elas sabem desse caminho, elas querem seguir esse caminho, se preparam para esse caminho e aí vão pro mercado. Aí contrata o cara e larga o cara lá, esperando que ele faça todo o milagre. Cara, o que você recomenda pro cara fazer na próxima contratação dele? 3 passos, passo a passo, para ele não perder esse cara que ele demorou tanto para trazer e ele tem ali o processo ali para começar a fazer a máquina rodar. Ó, o passo principal que muita gente erra, primeiro é na contratação. Você falou do passo do dia que ele tá lá, mas o empreendedor desse mercado da construção civil erra na pré-seleção da pessoa. O que é errar na pré-seleção? Muitas vezes você não tem o perfil ideal. Ah, o cara vende bem, ele vendeu em outro lugar, ele é um bom profissional. Só que você não entende sobre... Ele entrou muito tempo e saiu, ele tem um comportamento de aprendizagem, como é a parte escrita. Você tem que ter um passo 1, é fazer uma preparação de qual é o script ideal. E até olhar, muitas vezes hoje dentro do RH, faz de um DISC, que é um perfil comportamental. É legal pesquisar essa parte comportamental. Mas para ser mais objetivo, a pessoa da construção civil que quer ter uma retenção de talento, fazer um documento com qual é o perfil ideal do cliente. 2, criar esse cronograma para a função que ele vai fazer.
A função de SDR destrincha qual que é a função. Conhecer o produto e conhecer o mercado. E 3, você ter essa questão de colocar ele muito próximo àquela outra pessoa que já está em desenvolvimento. Você, muitas vezes, tem aquela pessoa mais antiga, tem uma pessoa nova, é legal deixar ela do lado, que vai passar uma boa mensagem sobre a sua empresa. E também não tomar cuidado que essa pessoa pode contaminar, mas pensar bem com quem ela vai ficar dentro dessas primeiras semanas. Gui, eu vi uma frase do Carlos Brito, né? CEO da Ambev, que ele falou o seguinte: um cara fora da média, um outlier, ele trabalha por 5 médios, por 5 medíocres. Então, um cara outlier tem a performance de 5 caras medíocres, né? Ou seja, alta eficiência. E toda empresa precisa de eficiência. Toda empresa precisa ali fazer mais com menos, ter alta produtividade. Mas se tem um lugar que a eficiência se come no café da manhã, é no e-commerce. Se você não tem uma operação mais eficiente possível, no final do dia o seu e-commerce não dá resultado. Cara, você que trabalhou aí, gerenciou vários e-commerces, ajudou vários e-commerces, que erros que você vê ali no dia a dia ali de pessoas que derrubam a produtividade, que tipo assim, acabam... Às vezes o e-commerce tem tudo para dar certo, mas aí morre no dia a dia ali na gestão de pessoas. Pergunta cabeluda também, mano. Essa aí foi... Não, o que é que você vê no dia a dia lá que você fala assim, mano, aí no final do dia o e-commerce não anda, não tem produto, não tem estoque, não tem criativo, não tem a caralho, porque o cara não faz a parte dele do lado dele lá. Boa. Bom, se você hoje, que você pensa que você poderia, né, se você é um dono de e-commerce e sente que a performance, ela não é o ideal, a gente poderia extrair mais, né, da performance, pensando na gestão de pessoas, cara, eu penso que, primeiro lugar, né, um direcionamento da liderança. Um direcionamento da liderança em relação à meta, né, o e-commerce, ele é meta, todos os dias. Então, ainda mais, né, a gente estava falando aqui sobre gestão de equipes comerciais, também, você tem uma meta desdobrada ali no mês, você tem que desdobrar ela dia a dia. Cada um tem que saber muito bem qual que é a sua meta. Outra coisa, quais são as atribuições que cada um tem dentro da sua operação, né? Então, qual é a parte que eu tenho? É a clareza. A gente fala bastante também. Então, qual é o meu papel na composição dessa meta como um todo? E a liderança saber conduzir. A gente estava falando um pouco aqui também sobre cultura, né? Sobre, como é que eu extraio mais de cada elemento ali da minha equipe. Então, você tem que ter um líder ali que possa fazer esse acompanhamento, possa dar recursos, possa treinar, possa desenvolver. Eu acho que isso é muito importante. Então, meta, clareza ali de processo, que cada um pode e deve fazer dentro da sua função para chegar no objetivo, e liderança acompanhando para que a gente possa extrair mais de cada elemento ali, né? O Gui, ele tem um mantra, né? Ele tem um mantra dentro da Push, né? Que é o antecipação, clareza e solução. E eu li um livro esse ano, que é o Responsabilidade Extrema, do Jocko Williams, o cara que foi o líder dos SEALs, né, dos Estados Unidos, invadiu o Iraque, a porra toda lá, né, que ele fala uma coisa muito parecida. Ele fala assim, ó, não existem squads ruins, existem líderes ruins, né? E os SEALs têm um mantra, né, que é o simplificar, priorizar e executar. Simplificar, priorizar, executar. Que significa... Você tem uma missão enorme, super complexa. Simplifica, faz um pedaço da missão. Priorizar. E é um pouco o que você falou. O seu objetivo nessa missão é esse. E aí, se está clara a missão, está simples, todo mundo entendeu, está priorizado o que cada um tem que fazer, execução. É por aí, Gui? Com certeza. É exatamente isso que eu vejo em operações de e-commerce que ficam correndo atrás do rabo, que não conseguem escalar, é justamente isso, porque você não tem a clareza. Cada um ali, muito do que a gente estava falando também, a pessoa ela vai lá, ela é jogada dentro de uma operação, ela não tem um onboarding, não tem um direcionamento claro do que precisa ser feito. E, cara, a pessoa ela tá lá, ela entra com a cultura própria, não tem um desenvolvimento e um encaixe de cultura, então não tem essa preocupação, e a pessoa ela vai trabalhando, né? Quantas vezes você já não viu aí? Vamos trabalhando, vamos fazendo, e não ter esse direcionamento. É muito isso, cara. Tem que ter clareza, tem que ter método, tem que ter direcionamento em direção ao objetivo, que é a meta. Isso é papel do líder, né? Trazer uma meta, trazer o objetivo e dar o direcionamento dia a dia. Dia a dia. Que é muito do que a gente faz, né? Cara, quando a gente pega ali as nossas dailies,
Para que são as dailies? Para que são as reuniões? Todo dia, às 9h15 da manhã, eu me reúno com o time para quê? Cara, vamos relembrar o objetivo, vamos relembrar o que a gente está fazendo aqui, de que forma que a gente está fazendo aqui e qual é o papel de cada um. Então, isso dentro de um e-commerce é fundamental. Não é só porque você contratou, você está pagando uma pessoa que ela... e jogar ela lá na operação. Cara, isso vai dar merda. Vai dar merda. Muitas vezes, né, a Pushing é uma prestadora de serviço, né? Então a gente é uma aceleradora de e-commerce e uma aceleradora de empresas da construção civil. O que é aceleradora? A gente tem ali processos estabelecidos de marketing e vendas que a gente sabe que funciona. Então se você ficar lá batendo cabeça, quebrando cabeça até achar a fórmula, cara, a gente já sabe o caminho. Só que no final do dia, por mais que a gente inpute o processo e esteja acompanhando, se dentro da empresa a galera não tá junto com a gente jogando o jogo, o resultado demora ou às vezes não sai, né? Dito isso, Gui, que erro você acha que, cara, donos de e-commerce mais cometem que acabam, cara, a agência, a Push, outras empresas, outros fornecedores não conseguem fazer o e-commerce ir para frente, rampar? Que erros os donos de e-commerce mais cometem que o e-commerce acaba não rampando, não saindo do lugar? Cara, eu não vou nem dizer erros, eu vou falar um só, né? Um dos erros que eu mais vejo hoje lojistas cometerem e que você não consegue fazer a escala é justamente por não ter feito o papel, né? A primeira etapa, que é a lição de casa, que é entender em qual mercado ele entrou, com qual é o jogo que ele está jogando, né? Com quais competidores ele está jogando, de que forma que ele deve entrar nesse jogo, né? Então ele não faz a lição de casa antes. E aí ele só sai lá criando uma plataforma, sai lá subindo produto, qualquer produto, não faz uma análise competitiva, uma análise de mercado, e isso acaba fazendo com que pode colocar a agência eu brinco com o time lá, coloca a agência do Papa. Você pode colocar a Papas Agência. Não vai virar, não vai fazer acontecer. Porque é uma falta de... essa lição de casa inicial é extremamente importante para o negócio ele funcionar, né? Então, não vou nem dizer vários. Esse para mim é o principal. É o que eu mais vejo acontecer. Gente batendo lá na porta falando, cara, não acontece, a coisa não acontece. Quando você vai ver, não tem as condições básicas para a coisa rolar. Aí para quem tá perdido, qual que é o caminho serve? Aí qual que é o caminho certo? Eu queria puxar uma pergunta aqui pro Sérgio. Você vê ousada a pergunta, mas eu queria puxar uma pergunta seguinte. Dentro do marketing, para a gestão de pessoas, tem um desafio. Qual que é o desafio? Você vai ver processo seletivo para contratar o rapaz que vai cuidar do marketing e cuidar da campanha e tal. E aí ele coloca lá, olha, você vai ter que cuidar da campanha de geração de lead, você vai ter que fazer os criativos, você vai ter que fazer o e-mail marketing, você vai ter que fazer a parte de social media, coloca um monte de descrição para fazer. E aí quando ele vai conversar muitas vezes ou com a agência, você vê que falta especialização ou falta experiência para o cara fazer aquele monte de função e sobrecarrega a pessoa. E aí a pergunta que eu quero encaixar aqui para você, como que dentro do atendimento, isso no dia a dia, acaba refletindo na sua comunicação interna com a empresa? Tipo, quanto que essa falta de experiência da pessoa que está lá do outro lado influencia para a agência, influencia para a produtividade, influencia para o aumento do negócio? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você tá dizendo do aspecto de cliente. De cliente, o cliente final. Então assim, tem aquele cara de marketing que foi contratado falando, você faz tudo. E aí ele veio falar com a agência. E aí ele não consegue nem alinhar a comunicação, ele não consegue passar mensagem interna, mas ele vai cobrar a agência. O lead não tá chegando, mas ele tem um papel também de te entregar criativo, ele tem um papel de fazer vídeo, ele tem um papel de passar pro marketing e tal. Na verdade, ele foi contratado para ser o marketing. Só que o marketing não é muito amplo. E muitos caras dentro da construção civil que a gente faz, pode até ter um cara do marketing, ou é o próprio dono, mas ele não consegue ter essa clareza entre as duas partes. Captei. Aí é um problema de distribuição de função, né? Porque quando o cara contrata a agência, deveria ser a prioridade dele tratar com a agência estrategicamente sobre o negócio. E aí o que ele faz é passar para alguém, do tipo assim, eu não tenho tempo, vou passar pro cara do marketing. E aí fodeu. Porque esse cara do marketing
faz várias funções, nenhuma delas estratégica. Ele é totalmente operacional. E aí no dia a dia você não vai conseguir com que o projeto evolua, porque, mano, não vai chegar. Não vai fazer da maneira como tem que ser feita, não vai levantar os dados da maneira como tem que levantar, porque o cara ele é operacional, né? Ele é operacional, não tem nada de estratégico. E como... Erro na contratação. Primeiro, eu acho que você ia perguntar isso. Erro na contratação e erro de priorização. O cara, eu ia perguntar o seguinte, você, o empresário da construção civil lá, como a Push ajuda a resolver esse problema? Pra ele ter esse direcionamento? Além do conteúdo que a gente tá passando, porque só se eu for na empresa dele, mas o negócio é o seguinte, se você tem, né, acho que vou pegar um pouco do que o Rafa falou. Se você tem colaborador aí na sua empresa que não faz o que tem que fazer, vamos reformular, não é nem fazer o que tem que fazer, o cara não performa. Você tem um funcionário, você tem um colaborador dentro da sua empresa que não executa o que tem que ser executado, não traz resultado, e você tem dificuldade de liderar esse cara. Primeiro ponto, não o demita. Faça uma reflexão se você deu todas as condições para ele. Primeiro, ele está dentro da cultura da empresa? Ele tem processo estabelecido? Eu preparei o meu produto? Eu preparei o meu processo para que isso seja feito? Eu dou o aporte necessário para que aquele cara desenvolva? Eu dou uma visão de futuro para ele? Refletindo tudo isso, você vai perceber que provavelmente em algo você falhou. Se você cobrar o cara demais, ele vai espanar. Então, o perfil de contratação errado, normalmente, ele não vem só pelo perfil que o Rafa falou. Puta, eu contratei o cara aqui, o cara tem um monte de atribuição ou não define bem a vaga. A partir do momento que o cara entra, a gente falou sobre isso, não tem um processo de entrada estabelecido, ele não recebe um treinamento, ele não é evangelizado, não entra na cultura. Aí você coloca o cara na estação de trabalho, não tá muito claro a meta, não tá muito claro o objetivo, e não tem nenhum plano de carreira pro cara. Porque ele tá numa função que provavelmente ele não quer ficar a vida toda. E tem pessoas que, tudo bem, ficar na mesma função, e aí é de cada um. Tem pessoas que são mais ambiciosas do que outras, mas o fato é que o cara precisa de um direcionamento. O colaborador precisa de um direcionamento, de onde ele está e de onde ele pode chegar. Que é um plano de futuro para ele dentro daquela empresa. E qual que é o objetivo dele diariamente? Né? Tá muito claro para ele a meta dele? Né? Você deu suporte para que ele faça? Porque aí você coloca um cara que faz tudo. Legal, o cara faz tudo. Mas no dia a dia, você só cobra o cara. Você só cobra. Ele não sabe pra onde tem que ir, mas ele tá sendo cobrado, tem que chegar. É como se ele tivesse que chegar num endereço cruzando a cidade sem GPS. Mas você tá cobrando que ele chegue. E rápido. O cara não tem direcionamento, ele não sabe pra onde ir. Não tá processualizado. Ele não tem um passo a passo de como chegar. E você não consegue... E eu acho que a parte mais importante, né? Eu acho que eu já tive alguns anos de experiência em gestão de pessoas. Cara, é um ser humano que tá do outro lado. Ele vai acordar um dia com dor de cabeça. Ele vai bater o carro no final de semana. Um maluco vai bater no carro dele sem querer no final de semana. Aí ele tem conta pra pagar, ele tem um carro pra levar pra arrumar. Agora ele tá sem carro, ele tem que levar o filho na escola. Deu um problema. Quebrou a hidráulica da casa. Deu doença na família, a avó doente, o pai doente, a mãe doente. O cara tá com um monte de problema, ele chega pra trabalhar. Aquele cara tá em baixa. Ele entrou pra trabalhar, ele tá totalmente fora de órbita. Se a liderança não tiver percepção de que aquilo é um ser humano e olhar só pra resultado e cobrar número, fodeu. Você vai estar malhando o cara dia a dia, ele não tá com a cabeça pra aquilo. Então, por isso que a parte de gestão de pessoas não é só processualizar, não é só evangelizar, não é só lá colocar um to-do todo dia, distribuir uma meta pro cara. É entender o lado humano para depois você conseguir ajudá-lo. Porque, mano, inevitavelmente, às vezes você acorda aí para trabalhar com um monte de boleto para pagar. O boleto da agência tá lá no meio. O boleto da Punch tá lá no meio. Puta, cara, deu um problema aqui, o imposto veio alto, cobraram alguma coisa indevida, seu carro quebrou, tá na oficina, sei lá, deu um problema de funcionário. O que acontece muito do turnover, né? Pô, o cara tinha lá 6 colaboradores, ele cobrou, 5 pediram boné. E agora? Puta, o cara tá atolado. Você já não vai performar naquele dia do mesmo jeito. E olha que você é o dono. Você vai ver que você vai estar em baixa. E o funcionário é a mesma coisa, o colaborador. Mesma pegada. Só que faz parte do seu papel de líder levantar esse cara, entender o que ele tá passando, se sensibilizar, levantar ele e dar o suporte para ele avançar. Senão vai ficar, nego. Se não fica, não sai. Sérgio, teve um outro podcast aqui que você falou uma coisa que eu gravei, até anotei aqui.
que você falou, pô, às vezes você tem o seu negócio, você tem uma meta, você quer... vamos pensar assim, pô, o cara é dono de fábrica de esquadrilha. Esse ano a minha meta é dobrar o faturamento. Eu vou dobrar o faturamento, eu vou vender mais, eu vou investir no Google, eu vou pôr mais vendedores. E no final do dia, quem executa é alguém por ele. Eu já vi você falando isso, né? Então, por mais que você, empresário, tenha metas ambiciosas, tá aí no apetite, quem executa é alguém do seu time. É algum colaborador que está fazendo isso por você. Você falou muito disso, de cuidar do cara, né? Qual que é a principal coisa que você acha que um líder de uma empresa, um CEO, um dono de uma empresa tem que se preocupar, nunca esquecendo que no final do dia, quem vai fazer o bombo tocar, quem vai executar, é o colaborador dele, o cara que trabalha com ele no dia a dia. E ele que vai definir se aquele número vai chegar ou não vai. Eu acredito muito no seguinte, né? Tendo como base isso que o Luiz falou. Cara, vamos tentar fatiar para não ficar muito extenso. Mas, por exemplo, você é o maior... essa frase é de uma música, se não me engano, de rap, né? Você é o maior representante do seu sonho, né? Na Terra, né? Acho que é de alguma música essa frase, né? Acho que é Projota. E, porra, é verdade, né, cara? Você tá lá com a sua empresa, tal, etc. E no final das contas é um cara que tá executando do seu lado. Eu não gosto de malhar e de perder pessoas, né? Triturar profissionais. Porque eu entendo que se você tem um profissional, você primeiro precisa entender se ele é do perfil certo, como o Rafa falou. Acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que dar as condições para ele. E a partir do momento que você deu as condições e que você tá do lado a lado, se esse cara for um cara leal, se esse cara for um cara correto e tiver dentro do seu missão e visão valor, se ele se vê lá dentro, se ele tem um plano, é esse cara que você precisa trazer para você. E aí do lado humano, cara, esse cara vai ter perereco, esse cara vai ter problema, é chamar ele para conversar, é dar apoio, mas é fazer com que ele não esqueça que ele tá lá por um objetivo. Que o seu, aí tendo a empresa, é o seu faturamento. É você crescer e o cara vai te ajudar a compor o número. Mas pro cara, às vezes, o sonho dele é trocar o carro. É levar a família para viajar no final do ano. É dar entrada no AP. É pegar um consórcio para mudar de vida. É colocar os filhos na escola. Então, quando esse cara tá em baixa, além de entender o que ele tá passando, é fazer com que ele não esqueça dos objetivos dele. E aí você vai trazer esse cara contigo. Porque todo mundo tem um objetivo. Pode ser grande, pequeno, médio... E tentar conectar com a visão do business. Né? Exatamente, porque assim, se ele conseguir realizar o objetivo e o sonho dele com o trabalho, com o resultado, com meta, inevitavelmente você tá atingindo o seu. Porque a função dele é essa. Agora, ele nem sempre vai lutar com o mesmo sonho. O seu sonho é faturar 1 milhão, 2, 10, 20 por mês, e daqui a uns anos morar na praia e vender tudo. O do cara, de repente, é conquistar a casa dele. E aí, como é que ele te ajuda a você morar na praia? Ele conquistando o dele. Como é que ele conquista o dele? Com gestão, com resultado, com performance. Você entregando as ferramentas para ele utilizar no dia a dia de trabalho dele e ele conseguir fazer a roda dele girar. Profissionalmente ele vai crescer, vai se sentir mais satisfeito, feliz, apoiado. E você, no rebote, vai começar a faturar mais. Se o cara é um vendedor, ele vai bater a meta. Se ele é um cara de operação, ele vai entregar o melhor resultado. E aí a coisa vai andando. Deixa eu até fazer só fazer um complemento. É uma coisa que a gente falava bastante, né, no passado, e isso ficou muito para mim, né? Então, se você tem um e-commerce, você quer reter talentos, você quer conseguir fazer com que as pessoas performem ali dentro, você tem que pensar basicamente em 3 pilares, né, de um profissional ali que trabalha com você: cabeça, coração e bolso. Cabeça. Esse cara, ele tem que estar um talento, tô falando não tá dentro. Ele tem que estar aprendendo, ele tem que estar se sentindo desafiado, né? Se a rotina já começa a ficar monótona, esse cara muito provavelmente vai ficar incomodado por ele precisa ser desafiado. Coração. A visão dele precisa estar alinhada com a visão da empresa. Então, o objetivo final dele precisa estar alinhado com o objetivo da empresa. E é seu papel como líder fazer essa conexão. E bolso. Cara, gente boa ganha bem, né? Gente boa ganha bem. Não adianta você querer pagar um salário de um estagiário para quem é bom, porque esse cara tem mercado. Né? Então, acho que são esses 3 pilares que, no dia a dia, eu tô sempre calibrando ali. Muito legal, é uma ferramenta completamente aplicável, né? Aplicável. Então, pega cada colaborador seu, faz ali, tenta fazer uma reflexão, né? Cabeça, coração e bolso. Ou faz um feedback, aplica um feedback, né? Ele tá desafiado, ele tá com a cabeça no business.
coração, ele faz parte daquilo, né? Ele tá alinhado à cultura, visão, planos futuros, né? E bolso, né? Se a galera da rodinha dele tá ganhando mais que ele tá ali se dedicando ao máximo, ele vai olhar para fora da janela, né? Esquece. O cara até fica, né? O talento, ele até fica pelo coração. Mas tem prazo de validade. Tem prazo de validade. O talento mesmo, né? O cara, ele fica só pelo coração e só pela cabeça. Então, isso é legal porque é um tripé. Sem um deles, cara, não vai estar legal. Quando você vê o cara tá voando, o talento, quando é que o talento tá voando? Quando essas três coisas, elas estão alinhadas. Pode ver. Senão, o cara... porque se falta dinheiro, ele tá pensando na renda extra. Se falta coração, ele tá desmotivado. Se tá sem desafio, porra, ele já tá olhando pro lado. Sempre. Então, são esses três pilares. Eu queria até trazer uma outra coisa, porque assim, né, a gente tá falando bastante de retenção. Quando mandar embora? Quando que eu tenho que mandar embora? E eu tava vendo essa semana um conteúdo, eu não me lembro exatamente de quem que era, que também tinha a ver com os SEALs. É uma matriz lá que os caras utilizam nos SEALs, que é uma matriz performance. Então, você, que é dono de e-commerce, tá pensando, qual é a hora de mandar embora? Lá nesse conteúdo dos SEALs, os caras fazem uma matriz de performance e confiabilidade. Não sei se você já viu isso aí. Eu vi. Você viu isso aí? Eu vi. Quanto maior é a performance do cara, menos você pode confiar nele, esse cara é quem tem que estar no seu radar de mandar ele embora o mais rápido possível ou de tirar ele da tua equipe. Se ele tem uma performance média e uma confiabilidade média, é um cara para você também ficar de olho. Agora, se você tem uma performance média ou baixa e você pode confiar nessa pessoa, é hora de você desenvolver essa pessoa. É hora de você dar recursos. Fazer a lição de casa. Será que você está entregando todos os recursos necessários, né? Agora, a pessoa para mandar embora amanhã é quem tem alta performance e você não pode confiar de jeito nenhum. E é claro, se o cara tem baixa performance, você não pode confiar, esse cara não tem nem que ter entrado. Né? E até pegando um gancho, inclusive no livro, né, o do SEALs, eles falam sobre a confiabilidade. Se você lembra, sabe como é que os caras medem, né, como os SEALs medem a confiabilidade de um cara? O cara tá para entrar no SEALs, né, ou ele é de algum serve, alguma coisa, ou entrar no SEALs. Como é que eles medem o compromisso, a confiabilidade desses caras? Ele junta lá os capitães, né, e aí pergunta, esse cara se atiraria na bala por você? Com certeza, com certeza, com certeza. Alta confiabilidade. Se um dos capitães lá fala, aí outro pergunta assim, você entraria num campo de batalha com um cara desse? Você iria pro Iraque pra tomar bala por esse cara? Não sei, o cara tá fora. Independente da performance dele de tiro, de físico, encaixa muito isso aí, né? É uma coisa que também, você dono de e-commerce consegue aplicar já, né? Faz uma matriz aí, confiabilidade e performance, você vai ter isso daí, né? E eu sei que você quer falar, mas antes eu vou te fazer uma pergunta. Ou quer botar um pitaco antes? Não, é a mesma coisa. Na verdade, o dono da empresa que faz a gestão comercial, essa visão de mandar embora o cara que mais vende porque não tem confiabilidade é polêmica. Porque você me fala, pô, é o cara que mais está vendendo e eu mando esse cara embora. Se esse cara não é confiável para dentro do seu negócio, ele contamina os outros funcionários. E esse é agressivo. Por que ele é agressivo? Porque todo mundo vê, mas ele vende. E ele vende dando um jeitinho no boleto, ele vende fazendo uma malandragem com a venda, é o que mais tem, aquele vendedorzão rato. Você tem problema na entrega, né? Mas ele tem problema na entrega. Então, sim, tem que mandar embora. Eu só assino embaixo. Você pode mandar o cara embora, porque se você tem um cara desse, ele é um risco altíssimo para sua área comercial. Rafa, eu acredito, né? Bom, como eu estou em vendas e marketing, eu tenho mais proximidade. Mas eu acredito que a área onde as pessoas têm a maior oscilação de ânimo, motivação é em vendas, né? Porque o vendedor, quando está vendendo bem, ele está feliz. Quando ele não está vendendo bem, ele está arrasado, né? E a gente falou de algumas ferramentas aqui de gestão de pessoas. Cabeça, coração e bolso, a matriz confiabilidade e performance. Que ferramentas, vamos dizer assim, para não falar muito, não confundir a cabeça do empreendedor, a gente pode depois falar outros. Qual que é a principal ferramenta que a gente pode explorar na área de vendas para medir esse cara que está em baixa oscilação ou puxar o cara?
É um feedback, é o número, é o nível de tarefas feitas, que ferramenta gerencial que o dono de empresa pode aplicar no business dele na próxima semana para poder medir esse humor do cara, esse nível do cara e conseguir resgatar, como o Hiro falou, aquele talento que está em baixa ou até ficar de olho nos pioentos lá que são bons de performance, mas são perigosos pro negócio. O empresário da construção civil que tem essa dificuldade de instabilidade da área comercial, primeiro eu colocaria o seu time dividindo em 4 quartis. Por quê? Você tem aquele vendedor que bate meta e você não precisa fazer nada. Ele tá sempre em alta performance. Só jogar fogo no parquinho. Só joga fogo no parquinho, dá um tapa e fala bora. Você tem um outro que ele bate uma meta sim, outra não. Um mês bom, 2 meses ruim. Esse cara, você tem que dar uma motivação. É legal fazer uma estratégia tipo, ganhou, bateu a meta, ganhou uma bonificação e tal. E tem o outro perfil que ele tá mais para não bater meta do que bater meta. E esse cara bate 2 meses, bate 1 mês meta, 2 meses não. Bate 1 mês meta, 3 não. Esse cara merece uma atenção. Esse cara, você tem que olhar para ele, dar um feedback, entender. Porque qual que é a dor que a área comercial desmotiva? O cara recebe muito não. É muito não. E o cara fala assim, não, hoje eu vou vender, ele saiu motivado, ele tá lá. Ele chega lá e toma não. E como a área comercial toma muito não, o psicológico desse cara fica muito abalado. E ele acaba levando pro pessoal. Pô, minha vida é uma bosta, eu tô fazendo tudo certo, e aí tomou não. Pô, tô fazendo tudo bom, e tomou não. Então precisa esse cara, o líder tem um papel muito bom. Que esse cara, o líder precisa chegar, o que tá acontecendo? Não, você tá fazendo igual. Mostra uma referência de um outro vendedor que tá vendendo, fala, você tá fazendo igual ele. Então mostrar essa comparação, ligação. Eu gosto muito, inclusive, de trazer a comparação, do tipo, olha essa ligação, olha como esse vendedor que tá vendendo, vê se você tá fazendo igual. E aí fazer um comparativo. E o último quartil, se esse cara não tá vendendo, não tá batendo meta há muitos meses, você tem que mandar embora. Mas, claro, se vai nessa questão de dedicação, a pessoa é dedicada, feedback vai fazer toda a diferença. Legal. Sérgio, você falou muito aqui, né? De resgatar, né, o ser humano, o cara que está numa baixa, trazer esse cara de volta para alta performance, tomar cuidado para a empresa não virar um lance de triturar pessoas, né? E acho que isso passa muito, né, da gente como líder, né, como dono de empresa, acompanhar, né, ali o ânimo do cara, o humor do cara, né, a motivação do cara, a performance do cara. E aí tem os feedbacks, né? Tem o feedback como o Rafa falou, né? Como funciona para mim o feedback? Para mim eu gosto de dar feedback na hora, olho no olho, direto ao ponto, com clareza do que aconteceu. O que rolou, por que rolou, o comportamento que eu esperava, qual que é a visão dele, onde eu acho que ele errou, e sair dali com um combinado. Na sua visão, como que nossos clientes, quem assiste a gente, o que mais funcionou para você de feedback que conseguiu trazer aquele cara que precisa de uma atenção, de volta pro jogo, ou aquele cara que tá numa visão errada, colocar ele na mesma página? O que você acredita que melhor funciona para o nosso cliente, o nosso empreendedor da construção civil aplicar no business dele? No Legal. próximo feedback que ele for dar, ele se inspirar nisso. Legal. Eu já fiz muito feedback na lata, na hora que as coisas acontecem, e também já acumulei para dar feedback de uma vez. Eu acredito que o termômetro para decidir a hora de dar vai ali do feeling, se aquilo é muito recorrente ou se foi casual e esporádico. Eu gosto de dar feedback da seguinte forma. A partir do momento que teve um erro de processo, eu chamo o cara na chincha, chamo para trocar ideia. Primeiro, eu tento entender o que aconteceu. Então, espero o cara falar e ele vomitar. Eu começo o feedback apontando quais erros ele cometeu, que ele não poderia ter cometido, por exemplo, né? O que você esperava, só que eu nunca termino o feedback em baixa. Porque senão a sensação é do tipo, puta, cara, você é bonito pra caramba, mas, pô, se veste que nem um mendigo. Ele vai embora com a imagem do se veste como um mendigo, não de que ele é bonito. Então eu faço sempre o inverso. Espero ele falar, espero ele explicar o que aconteceu,
pontuo, no meu ponto de vista, quais foram os principais erros ou por que, tento entender o porquê que ele errou. Falo de processo quando foi erro de processo, falo de atitude quando foi erro de atitude, mas eu termino o feedback em alta, levantando a moral do cara. Você é capaz, você já fez muita coisa aqui dentro, você é bom no que você faz, você tem um puta talento e eu tô aqui para te ajudar a que esses pequenos erros não matem, né, o seu trabalho do dia a dia, porque você é um cara talentosíssimo. Então, bora comigo e vamos fazer diferente a partir de amanhã. Então, terminar em alta, pra ele com aquela sensação de que, porra, o cara vê valor em mim. Ele não tá ali só pra, mano, chicotear. Ele tá enxergando o valor, ele termina em alta, e aí é outra pegada a partir do feedback. Ele se sente motivado a fazer e a comprovar, né? Pra ele é uma comprovação de que ele realmente é bom. Porque você disse que ele é bom. Uma técnica de feedback que eu gosto bastante, trazendo mais uma ferramenta aqui, chama de COICA, né? Chama de COICA. Eu sei que vocês gostam de sigla, então mais uma sigla aí. Como dar feedback? Utiliza o COICA. O que é o COICA? Chama a pessoa, você vai falar de um fato específico, né? Então, quando que aconteceu esse fato? É o que do COICA? É o que do COICA. Onde aconteceu esse fato? Qual é o impacto? QOI. Qual é o impacto? Qual foi a consequência? E eu traço um acordo depois disso. Então, assim, isso te dá uma linha de racional que faz com que você consiga tornar a coisa clara. Porque acho que o pior feedback é aquele que não fica claro do que você tá querendo dizer. A pessoa lá fica assim, mas por que isso? O que tá rolando? O que tá rolando? Esse cara é louco. Exato, esse cara é louco. Isso é bom até pensando no colaborador e pensando em você. Porque realmente, às vezes a gente tá na emoção, às vezes a gente tá ali, aconteceu a situação. Você tá na emoção, mas às vezes te falta elemento para ver as coisas por diversos ângulos. E aí você acaba falando uma coisa que realmente você não tava tão certo assim quanto você achava que você tava. Então, essa ferramenta, ela te dá essa visão clara. Porra, quando aconteceu, onde aconteceu, qual é o impacto, qual é a consequência. Beleza, vamos traçar um acordo? Então, isso geralmente funciona. É uma das ferramentas aí que a gente vai lendo livro atrás de livro e eu nem lembro de onde veio. Esculpindo líderes. É do Esculpindo Líderes. Então, é isso. É uma ferramenta que ela é prática também. Dá pra você usar amanhã. COICA. Quando aconteceu, onde aconteceu, impacto, consequência e um acordinho no final, que é o que o Hiro falou. Levanta a bola do cara pra ele sair bonito na foto. Isso aí. Né? Tem vezes que dá vontade de você dar um tiro na pessoa? Tem, mas não pode. Não dá pra Muito você legal. dar Muito legal. Deixa eu complementar uma coisa, porque o feedback para a área comercial, ele é importantíssimo, principalmente para aquele que está com baixa performance. É manutenção do veículo. É né? manutenção do veículo. E eu gosto de aplicar feedback também com horário. Horário e dia. Vou explicar por que para a área comercial. Vou dar um feedback pro cara na sexta-feira, para a área comercial à noite. Ele vai para casa, fica lá refletindo tal, e ele não consegue fazer uma aplicação prática. Se eu dou um feedback para ele de manhã e mostro uma ligação que ele errou, um cliente e tal, ele já tem que sair desse feedback e falar, vou aplicar. E o melhor é quando ele sai, aplica e dá certo. Aí você ganhou o cara. Você ganhou o cara. Aí você vai e começa a escutar ele falar, nossa, você não sabe, voltei lá, liguei com aquilo que você falou. Putz, você ganhou o cara na área comercial. Então é bom também dar de manhã para o cara sair da prática e já conseguir aplicar na prática. Rafa, eu vejo que você, né, junto com donos de empresa, lojas de imóveis planejados, construtoras, faz muito esse exercício com líderes de área comercial e com donos de empresa de dar o feedback junto com ele no vendedor, ensinar o cara a dar o feedback, né? O que você vê que tem mais funcionado? Esse lance de acompanhar a ligação, acompanhar o que foi feito, falar se errou aqui, vai lá e faz isso. O que mais tem funcionado hoje no feedback na área comercial, principalmente no ramo da construção civil? O que mais dá certo em todos os clientes que a gente faz da construção civil é um feedback do WhatsApp. Olha como que a gente faz o feedback do WhatsApp. Abrir o WhatsApp do cliente e aí olhando as conversas que você tem com o cliente. Às vezes o vendedor não percebe, mas ele conversa com uma gíria, ele manda um áudio escrito errado, o cliente ele manda o feedback, depois ele some. Olha a conversa com o vendedor e dá o seu insight de empreendedor.
Você poder falar, poxa, depois daqui você poderia mandar um áudio. Às vezes eu vejo lá que você tá conversando, começa a conversar com o cliente, não pergunta nem o nome do cara. Não perguntou nem nome. E você pega coisas simples nesse feedback do WhatsApp. Você vê que não mandou o nome, não conversou com o cliente, não fez uma pergunta. E o que todo mundo da construção civil erra nessa hora de feedback com o WhatsApp é porque não cria, muitas vezes, imagina que do outro lado esquece que é uma pessoa. E aí fala, mas o cliente não me respondeu. Mas olha como que você interagiu. Em caixa alta, mandou aquela mensagem do WhatsApp pronta, e falou, não estamos disponíveis no momento, me liga daqui 3 minutos eu mando. Aí quando você manda, o cliente não responde. Mas isso é falta de feedback. Transformador, olha a conversa. Pega um dia da semana, vai olhando o WhatsApp do vendedor, e aí você vai falando, olha, faz isso, chama o cara mais rápido. Isso é transformador e ajuda você a vender mais. Eu vou fazer uma pergunta pro Sérgio aqui, mas eu vou voltar com você, que o Rubão mandou uma pergunta aqui, mano. O Rubão falou o seguinte, vocês estão aí falando aí de gestão de pessoas e na construção civil a gente não consegue nem contratar mão de obra. Então depois você vai ajudar o Rubão a contratar na construção civil. Como é que contrata? Pelo menos na área comercial a gente tem uma boa noção e também na operação, né? Eu sei que você está fazendo podcast com o pessoal da TTR Vidros aí, acho que dá para você dar uma contribuição. Sérgio Garbellini Júnior, merdas acontecem. Merdas acontecem, não tem jeito, né? Eu tenho uma crença de que para dar certo primeiro dá errado. E quando merdas acontecem no dia a dia e a equipe dá aquela brochada, dá aquela desanimada, como é que a gente lida com uma operação que de repente passou um mês que teve um péssimo resultado ou esperava muito um número, esperava muito uma comissão, esperava muito um bônus e ele não aconteceu, ou os caras batalharam pra caralho, mano, fizeram tudo certo, no final deu tudo errado. Como tirar o pessoal do merdas acontecem, tipo assim, deu tudo errado, como puxar esse time, tirar do luto e dar um novo Vietnã pra eles? É uma pergunta desafiadora, né? Não é fácil, mas acho que assim, para fazer isso vai passar muito pela maneira como a equipe te enxerga. O quanto ela confia em você e acredita no que você está fazendo. Se você é um bom líder, se você, além de transformar a vida desse profissional, além de proporcionar para ele a realização ou estar próximo da realização de um sonho, e ele confia em você, eu sempre tenho uma frase que eu uso para a equipe quase todo dia. Eu não consigo mudar o que passou, eu só consigo fazer diferente daqui para frente. Então, tem mês que as coisas não dão certo, que não funcionam, junto à galera, é o seguinte, a gente pode mudar o passado? Você consegue Você consegue voltar uma flecha disparada na porra do arco? Agora, você consegue, a partir dali, fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Só que o discurso ele é comprado quando você tem a confiança de quem você lida. Se não tiver confiança, nada disso vai funcionar, porque vai ser só palavras ao vento. Então, aí vai voltar naquela história do profissional, do empresário que tem um monte de funcionário e não consegue controlar. No bom sentido, não de controle, né? Controlar o cara, mas não controla o processo, não acompanha o time. Cara, você é exemplo para sua equipe, você faz as coisas da maneira como elas precisam ser feitas, né? Você dá subsídio a todos eles para que as coisas aconteçam, você divide tarefas, você divide sonhos, você luta pelos caras como eles teriam que lutar ou deveriam pela empresa. A partir do momento que você conquista esse tipo de coisa e que eles percebem que você tá do lado, que você é um cara que tá lá para ajudar eles a realizar o sonho. Eu lembro, tem um cara aqui na mesa que sempre fala isso nas reuniões de segunda, né? Pra galera, né? Que a gente tá aqui para ajudar você a conquistar o seu sonho, né? Então, o que é isso? É você passar confiança pra equipe de que você tá ali por ela também. Para ajudá-la, para transformá-la, né? Para ajudar na transformação dela, que é uma parte muito pessoal. Esquece resultado, porque aí o faturamento, tudo o resultado que você quer vai ser consequência disso. Então a gente está aqui para resolver e para ajudar você a conquistar o seu sonho. Isso é forte quando o cara sente que todo dia você luta por ele. E aí você sim vai conseguir, numa situação dessa de porra, deu merda, confiança, né, no que você está fazendo. Se você tem um caminho, você sabe qual é, a equipe precisa saber disso e precisa confiar em você.
E aí você vai levantar o cara. Então, o passado não se muda. Se muda daqui pra frente. Então, bora e vai levantar no gogó, vai levantar na energia, vai levantar no discurso, e aí o cara vai voltar no gás. Boa. Peguei. Agora é o seguinte. Contratação. Na construção civil, no e-commerce. Rafael Pérez, né? O que você recomenda? Ou o que pro empresário, pro dono de uma empresa da construção civil? Qual é o passo a passo, uma ferramenta para o cara conseguir contratar, achar mão de obra para a área comercial na construção civil, achar essa mão de obra ou formar essa mão de obra para tudo isso começar a girar, né? Para ele ter os problemas de baixa performance, alta performance, cabeça, coração e bolsa. Passo zero, contratação. Cara, como é que a gente acha cara para trabalhar na construção civil, na área comercial, na área do marketing, nas empresas do segmento? Boa. Para você contratar uma pessoa de alta performance e começar amanhã, a primeira coisa que eu faria é descrever bem a vaga e a função. Mas, Rafa, como que eu descrevo? Existe uma ferramenta maravilhosa, ChatGPT. Se você não conhece, você coloca agora aí no Google ChatGPT. E você consegue detalhar a descrição de vaga com base na sua empresa. Se você colocar no ChatGPT e escrever assim, ó, eu quero uma vaga de SDR, detalhe o cargo para mim. Pelo menos ela vai te dar um norte para você, o que você precisa. Você vai ver aquele conteúdo e vai personalizar. Fala assim, ó, poxa, aqui talvez precisa mais disso, aqui precisa mais disso, mas o ChatGPT já vai te ajudar. Segundo ponto é você ter uma pessoa, e eu aconselho muito, terceirizar essa primeira mão de obra. Se eu tenho um departamento de RH, ele pode fazer isso. Se você não tiver esse departamento de RH, uma terceirização vai te ajudar. Que abrir vaga, começar a receber currículo e triar o que faz sentido ou não. Exato. Porque esse é o grande desafio. Você abre uma vaga com milhares de currículos para você fazer e tal. Então, uma terceirização te apoiar nessa primeira qualificação de profissional, de perfil, de quem que é, você pega essa descrição que você fez em conjunto com a ferramenta, coloca na mão desse profissional e ele vai pelo menos te colocar pessoas que tenha experiência nessa mesma área, que já tenha atuado anteriormente e que se encaixa um pouco dentro da sua cultura com base nessa conversa que você falou da terceirização, muitas vezes, de um RH. A partir daí, você tá com esse perfil, aí é uma proposta infalível. Eu gosto do bolota na bolota. O que é o bolota na bolota? Conversar olho no olho e aí ver um pouco dessa experiência. O que ele já fez, sucesso. Eu gosto de perguntar muito de case que ele já construiu. Pô, me fala qual que é o seu case. O que você construiu na área comercial? Quantas metas você bateu? Qual resultado você atingiu? Qual foi o seu papel dentro desse resultado? E aí eu também gosto de fazer uma pergunta nesse momento da seleção, é perguntar assim para o profissional. O que a empresa precisa te dar de suporte para você ter um bom resultado? Tendo isso, você vai ter uma visão que ele começa a falar, olha, a empresa precisa ter uma boa cultura, ou a empresa precisa dar isso, daquilo, e aí você tem um alinhamento de você olhar e falar assim, ó, eu tenho isso, eu consigo te entregar isso. Você estando alinhado, a chance dessa pessoa dar certo para você numa boa performance, você já cortou um bom caminho. E aí depois é fazer tudo que a gente falou aqui, gestão de processo, coito, feedback e tal, e fazer essa evolução. Se tem um cara que sabe trazer gente, contratar, desenvolver, atrair talentos para o mercado do e-commerce, é esse cara aqui, Guilherme Mornati, né? Montamos aí algum tempo já do zero toda uma operação de e-commerce e está aí já mais de 400 milhões de vendas entregue para os nossos clientes no e-commerce. Gui, para todo dono de e-commerce, todo lojista, como contratar, atrair gente boa para trabalhar na loja, para trabalhar na operação do e-commerce? Cara, não é minha especialidade. Pô, mas todos os nossos colaboradores foi você que trouxe. Você contratou, você trouxe. É a sua especialização, sim, pô. Não, eu acho que o Rafa ele tocou num ponto, né? Acho que contratação em qualquer área,
né? Não só no e-commerce. Quando você recruta pessoas para dentro do seu time, acho que você tem que ter muito claro o perfil que você quer. Né? Você tem que ter muito claro o perfil para a vaga. Isso é fundamental. E não só, né, o perfil para a vaga. Você tem que entender, a gente estava falando de cultura aqui agora há pouco. Eu tenho que entender, eu tenho que ter claro ali qual que é o culture code da minha empresa, né? O que eu quero, o que eu procuro numa pessoa. Qual é o perfil que eu procuro numa pessoa? Isso é uma coisa que eu avalio muito bem, assim. É subjetivo, mas eu avalio muito bem quando chega, né? Que um terceiro, um RH, ele traz para mim. Hoje eu tenho minha comunidade, eu tenho meus alunos, em que eu consigo lá dentro, eu vou observando e vou pensando. Então essa galera que eu trouxe já é porque eu já tenho esse feeling de qual é o perfil que eu quero, né? E cara, é um pouco disso, assim. Eu saber qual que é a vaga, saber quais são as descrições. O que eu preciso, vaga, o que a empresa precisa. O que a vaga ela necessita, qual é o perfil que a empresa, que eu sei que dentro da cultura ali, da empresa, a pessoa ela vai se encaixar cara, e você ter uma boa plataforma de encontrar essas pessoas, né? E aí pode ser um terceiro, pode ser alguma outra ferramenta que você utilize, ou você pode ter a sua própria comunidade ali. Gerando conteúdo ali no Instagram, galera que te segue. Exato, pessoas que te seguem, pessoas que te admiram, pessoas que te veem como autoridade e que querem trabalhar com você. Eu acho que isso é importante também, até um insight. Não adianta, se você... As pessoas boas, né? Se você é dono de e-commerce e quer trabalhar e quer contratar... Se você é dono de e-commerce e quer contratar pessoas boas para dentro do seu time, não tem jeito. Você vai precisar... ter uma autoridade ali, porque as pessoas boas, elas querem trabalhar em lugares legais, em lugares bons, né? Você nunca ouviu falar, pô, eu queria trabalhar no Google, queria trabalhar no Facebook, queria trabalhar na Apple, queria trabalhar... Porra, empresas globais, empresas mundiais, em que, assim, as pessoas boas, competentes, elas querem trabalhar em lugares legais, em lugares reconhecidos. Então, é um pouco disso, né? Quanto maior a autoridade no seu nicho, mais as pessoas elas vão querer estar próximas de você. Então, é uma coisa que eu penso muito também. Cara, quanto maior é o nosso branding, quanto melhor é o trabalho que a gente faz no nosso dia a dia, mais talentos eu vou conseguir, né, trazer para dentro. Tem uma coisa muito legal que o Gui faz na operação dele, a gente adotou para outros departamentos, né? Que é o indicador, né, de retenção de talentos, né? Então o Gui tem o diagrama de Morna, que a gente chama, né? Graham Mornati, que é um diagrama mesmo ali, né? É um pentágono, né? De 5 pontas, onde o Gui consegue medir a probabilidade desse colaborador continuar no time, né? Então acho que é uma ferramenta muito legal para você que tem um e-commerce, você que é dono de uma empresa, da construção civil, seja lá o que for. Qual é a chance do seu colaborador continuar com você nos próximos 3 meses? Qual é a chance do colaborador continuar com você nos próximos 6 meses? E o Gui inventou um indicador, eu nunca vi isso em lugar nenhum. E, Gui, conta um pouco como isso funciona e, de repente, como é que o nosso colaborador, o nosso telespectador aqui, o nosso internauta, vamos dizer assim, pode usar isso no dia a dia. Mano, eu não lembro quais são as pontas. Vamos lembrar junto aqui, não tem problema. Eu não lembro. Era remuneração, meta batida, Bem-estar na equipe. E conhecimento, não era? Não, conhecimento. Conhecimento. Desenvolvimento. Falta um só. E eu acho que é visão. Era visão. É, Alinhado com a visão da alinhamento empresa. de visão, remuneração, esqueci, e o resto eu não lembro mais. Você precisa ter uma cola aqui. Eu tenho um jeito diferente também aqui, mas vamos escrever aqui, ó. Uma ponta é remuneração, a outra ponta é... Tem o TP aí? Eu vou lendo ali. Tinha que ter jogado no TP. Remuneração, visão, né? Alinhamento de visão, certo? Bem-estar na equipe. A gente usa esse indicador uma vez por mês só, na verdade, né? Não é uma coisa recorrente, né? Não, a gente usa, de verdade, isso aí. Real. É que tá no slide, aí você só põe no slide e é aí. Ó, remuneração, visão, bem-estar na equipe, meta batida. E o outro acho que nós vamos ficar devendo, né? Ó, a quinta ponta, né? Remuneração, E pior, visão... eu acho que não são 5, são 6. São 6 pontas? Rapaz. Quer ver? Mas fala um pouco aí. Remuneração, visão, bem-estar na equipe, meta batida. Tinha um negócio de ambiente, acho que é bem-estar, né? Vamos ver aqui.
Tinha do... Era conhecimento, né? Era desenvolvimento, né? Colocou aí. Desafio, né? Crescimento, conhecimento, né? Conhecimento, quanto o cara tá aprendendo coisas novas. Enquanto a gente vai pensando nisso, eu queria falar um pouco sobre como... A gente tava falando de cultura, né? Como que a gente consegue, cara, fazer com que a pessoa ela fique imersa na cultura e a gente consiga... Você estava falando da palavra evangelizar, né? Então, se hoje você que é dono de e-commerce, você que é empresário e quer evangelizar a cultura dentro da sua empresa, isso é uma das coisas que... a própria palavra evangelizar, né? Acho que a gente tem que puxar do... Quem que foi mestre em fazer isso, né? A religião ela faz isso muito bem. Como que a religião ela evangeliza? Ela tem valores muito claros, ela tem método, processo. Você vai na igreja, você faz o quê? Todo domingo é a mesma coisa. É mesmo processo, mesma linha de raciocínio. E por fim, então, eu falei, fudeu o corte aqui. Falei, valores, lembrei o último. Então, assim, ó, se você é dono de e-commerce e o empresário, você quer evangelizar a cultura, né? Isso é um ponto muito importante. Acho que a gente tem que remeter a quem faz isso muito bem há muitos anos, né? Há milhares de anos. Que é a religião. Evangelizar... Excelente exemplo, né? Ele vem daí. Evangelizar, ele vem daí. Que é você ter valores muito claros. Então, nós, como empresa, nós temos que ter valores muito claros, princípios muito claros, né? Você tem que ter método e processo. Você vai na igreja todo domingo, o processo ele é o mesmo. A linha de raciocínio ela é a mesma. E você tem que ter o quê? Repetição. Repetição. Para você, nós temos uma reunião lá, toda segunda-feira, falando as mesmas coisas, da mesma forma. Às vezes tem gente querendo mudar a forma como você coloca a evangelização. Mas é isso. São métodos para que você consiga fixar uma mensagem. E a cultura, ela é assim que você forma uma cultura. Eu gosto muito desse tema de evangelização de cultura, que cultura nada mais é o quê? O nosso jeito, né? O jeito como a gente faz as coisas, né? O jeito como a empresa opera. E acho que a primeira coisa de tudo é todo mundo ter um alinhamento de acreditar em coisas parecidas, né? Então, na Push, por exemplo, a gente tem uma crença muito forte, que o sonho grande que faz o impossível, né? E é o nosso papel como empresa sempre sonhar grande, sempre buscar grande, e que cada um de nós sonhe grande e busque grande, e que a gente seja o motor para cada um chegar lá. E aí tudo isso tá amarrado, né? Então nós temos a nossa reunião toda segunda-feira com toda a empresa em que a gente retoma a nossa cultura, né? A gente fala qual é o nosso caminho. A gente coloca lá na mesa, cara, o teu desafio, o teu problema é nosso problema, né? O nosso papel, né? A Janaína do financeiro paga a gente para ajudar você, para desafiar você, né? E aí a gente tem um dele. O que é o dele? A gente tem uma reunião todo dia, a empresa inteira, a empresa dividida em pedaços, né? Em squads. Cada squad, cada pedacinho, 9 horas da manhã, conecta com todo mundo, a gente fala o que vai fazer no dia, onde entende os obstáculos que cada um tem, pessoal, profissional, para executar aquela tarefa, entra no dia do cara, acende o termômetro, então é aquela maquininha que vai girando, né, todos os dias. Então, assim, primeira coisa, é o nosso jeito, né? Então tem que ter sinergia, né? De repente o cliente, pô, esse negócio de sonho é besteira. Cara, vamos fazer o básico aqui. Não vai aderir à cultura, né? Vai participar de 2, 3 reuniões de segunda-feira e vai embora. Vai participar de 3, 4, 5, 6 dele e não vai sinergiar. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? Que vocês falaram muito, né? Ter sinergia com as crenças e aí, assim, o dono de empresa, né? Viver isso, né? Ser isso, né? Os líderes da empresa serem isso e tá sempre sendo pautado por essas crenças, né? E por que isso é tão importante, né, na fixação da cultura? Por que isso é tão importante você ter o método, você ter repetição? Cara, a gente vive hoje, né, muitas das empresas, hoje mais de 80% do nosso time, ele tá em home office. Cara, você tem que ter método, você tem que ter rituais, porque senão você não fixa, você não tem repetição. Então, hoje, com essa cabeça que eu tenho, cara, tudo eu tento criar ritual. Tudo. Absolutamente tudo. Tem lá atrás o logo. Hábitos atômicos. Tem lá atrás o logo, eu esqueci o nome que fica o no papel Meet, de parede. O papel de parede no Meet. Eu agora tô com o ritual de toda vez que eu vou falar de alguma coisa relacionada ao empurrar, eu mostro o logo aqui assim. Toda vez. Porque, mano, é a cultura do empurrar. O que significa o pushing? É empurrar.
Então, Exato. mano, a pessoa ela tá falando lá de um problema. Você fez comigo essa semana, inclusive. A pessoa ela tá falando de um problema e que a resposta vai ser, mano, temos que empurrar o cliente, eu já aponto assim, eu nem deixo a pessoa falar, eu já aponto assim, mano, é empurrar. Porque isso fixa na cabeça da pessoa. Porra, olha lá, o cara sabe que o Guilherme vai apontar o dedo pro logo pra falar de empurrar. Mano, isso é ritual, isso é repetição. São símbolos, são formas como a gente vai colocando as coisas na cabeça das pessoas e tem que ser assim, mano. Na empresa tem que ser assim. E as pessoas que não se adequarem a isso, é uma força invisível que expulsa elas do negócio. Porque, mano, tá todo mundo... Não conecta, né? Não conecta. Não conecta. A pessoa ela vai ficando de escanteio. Pode ver. Todo mundo que tá de escanteio é porque muito provavelmente não tem aquela cultura. Tudo bem, tem posições que beleza, talvez nem precise. O cara tem uma posição muito técnica que tá lá, faz o trabalho dela lá e tá tudo certo. Agora, tem pessoas que são partes-chave, cara, ou você se envolve na cultura ou a cultura vai tirar você do jogo. Me fez lembrar um acontecimento de um cliente essa semana. Um abraço pro cliente, inclusive, da Etherbox. Ô, Éder, Pedro. Pedro, né? Esse é o Pedro, né? Éder, não, Pedro da Etherbox. Um abraço, Pedro da Etherbox. Ele tem uma coisa muito forte, que é a gestão de equipe. É aquele cara que tá sempre acompanhando e tal. Só que o empreendedor da construção civil, ele acaba adquirindo muitas funções para ele. Ele acompanha o time na entrega de orçamento, ele acompanha o time na hora de finalização de uma obra, ele acompanha o financeiro para fazer ajuste. Então, ele tem várias atribuições e a gente está dando outra atribuição. Qual que é o grande transformação que eu falei para ele? Colocar pequenas metas atribuídas para cada etapa da função. Então, por exemplo, na área comercial, a pessoa de pré-venda, ela tem uma meta de agendamento de reunião. O time técnico da área da construção civil, que ele passa o lead, o pré-venda passa o lead para o vendedor precisa fazer o orçamento, ele passa para o orçamentista. O orçamentista, ele precisa ter uma meta de quando entra esse orçamento para ele e quando ele entrega para o vendedor. Então, uma pequena meta também de distribuição de contato. E o vendedor, claro, a meta de venda é faturamento. Mas você consegue destrinchar pequenas ações dentro da área comercial. Cada um tem a sua prioridade. Cada um tem a sua prioridade. E aí encaixa nessa importância do dele, encaixa nessa importância. Pensa que assim, qual é a função dele? Ele tem uma parte na função do processo que é uma meta. E essa meta tem que ser encaixada que lá no final eu vou entregar o meu faturamento. Então, destrincha isso, assim, o papel dele, qual que é a meta, onde você vai cobrar. Tá. Tem uma coisa que eu tô fazendo agora com o pessoal de vendas, que é o check da felicidade, né? O que é o objetivo do check da felicidade? É realmente medir a felicidade com o que o cara tá fazendo, com o que a equipe tá fazendo. E é muito simples, a gente faz toda quinta sim, quinta não. E basicamente são 3 perguntas e um textão. Quais são as 3 perguntas, né? De 0 a 5, o quão feliz você está com o seu papel? Segunda pergunta, de 0 a 5, o quão feliz você está com o seu papel na Push, né? E a terceira pergunta é, o que precisa acontecer para você estar mais feliz na próxima semana? E depois explica o porquê. Então, o que a gente quer com isso? É entender o que eu quero com isso, né? Eu peguei isso do Scrum, né? O seu papel hoje, como é que você está? Como é que está a satisfação com o seu trabalho? Como é que tá? Pergunta 2. Como você enxerga o seu papel no todo? Tá conectando o que você está fazendo, a sua prioridade com a missão do business? Né? E aí ele vai me soltar. O que precisa acontecer? E aí é eu entrando para ajudar o cara, para fazer a diferença. O que precisa acontecer na próxima semana para você estar mais feliz? Depois ele comenta o porquê. Né? Então, assim, essa é uma ferramenta que a gente tem usado, que tem me ajudado muito a perceber ali, né, aquelas coisas de dia a dia que tem incomodado a equipe, que deixa o cara baixar a performance dele, e principalmente o que está na minha mão para mudar o jogo. Percebe o que a gente pode fazer essa semana para a coisa desenrolar, né? Então é uma ferramenta que pode ser testada, é fácil testar. No começo
os caras ficam muito... Será que eu posso falar, né? Será que eu posso soltar o verbo aqui? Igual, segunda, terceira reunião, os caras já estão até, mano, né? Pô, se minha mãe tivesse rodas, ela era um caminhão, bicho. O negócio... Depois disso já virou bagunça, mas você tem ali o controle ali da equipe. Você consegue fazer o seu papel de ajudar, de empurrar pra frente, de motivar. Eu lembrei que um dos cheques das felicidades que a gente fez no final do ano, falaram até que faltava panetone. Como assim, pô, eu vejo aqui no Instagram as outras empresas ganhando panetone, vocês não deram panetone. Aí o Rafa foi lá e comprou panetone pra todo mundo, né? E essa é uma coisa que eu queria falar, que uma das coisas que eu acho que eu até tenho um gap nisso na minha liderança, que é o quê? Cara, eu acho que quando meta é batida, quando a gente chega lá, isso tem que ser comemorado, porque é um grande feito. É lógico, você é dono de empresa, você está no dia a dia, por mais que você bata as metas, faça acontecer, a gente sempre está preocupado com alguma coisa. Mas é preciso celebrar as pequenas conquistas por você, pela energia do business e pelas pessoas no business, né? Para todo mundo ter ali o ganho, né? Ter materializado que a empresa está avançando. Então, acho que isso é muito fundamental. Acho que eu faço pouco, acho que talvez a gente como empresa faça pouco. E, Sérgio, eu queria trazer isso fazer essa pergunta para você. Cara, o que você acredita que pode ser aplicado na rotina, no dia a dia, para o quê? Para esses... Porque business é problema, né? É anomalia, né? É transformação, é empurrar para frente. Mas, cara, quando o colaborador, a equipe, bate os checkpoints, bate aquelas metas, cara, isso tem que ser comemorado. E como é que isso tem que ser enraizado no business? Boa pergunta. Eu acredito que assim, né? Você quer cativar o ser humano? Você quer fazer com que ele goste de você? Elogia ele. A melhor forma de você conseguir. Só Como que vai fazer chegar... amigos e influenciar pessoas. Exatamente. Só que vai chegar um momento em que só isso também vai ser só gogó. Então, uma coisa muito legal que a gente já fez na agência, né? Que a gente pretende voltar a fazer, que era a bonificação de resultado. Né? Aquilo era assim, não só você valorizar o cara pela meta batida, que é ali elogiar pelo trabalho feito, ele se sentir importante de fato com o seu elogio, mas aí volta naquela questão do coração, cabeça, coração e bolso, né? Que é a parte do bolso, que é a bonificação por resultado conquistado. Porque aí, quando você pega o cara no começo do ano, você tem uma meta lá pro ano todo. Cara, se você tiver essa pegada de distribuir uma meta de contribuição, o cara já começa o ano pensando em quantas bonificações ele vai querer. Aquilo vai ser o combustível para dia a dia ele passar por cima de dificuldade. Você ainda vai precisar ficar em cima, você ainda vai precisar dar um feedback, mas ele vai conseguir se autoalimentar dessa energia, porque, pô, cara, o cara tem, sei lá, você vai dividir aí, né, em quatro trimestres no ano, as metas, o cara pode ter 4 bonificações. Quando mexe com o bolso, além de você, né, fazer o elogio, além de você levantar a moral, além de na reunião, por exemplo, na reunião geral da sua empresa, você parabeniza o cara, mostra o feito dele, isso engrandece ele, a bonificação, né, com grana, com salário, puta, cara, eu acho que a gente devia voltar a fazer isso, inclusive, porque a gente sempre fez, tá? A gente sempre fez isso aí. Cara, era gostoso o cara chegar no final do ano e puta que pariu, eu consegui bater 2 metas trimestrais. Ou consegui bater 3. E o cara realmente sentir que ele tá num lugar que é diferente. Você ganha o cara. Você ia falar alguma coisa aí que você... Não, é que eu queria dar uma dica rápida e transformadora para o empresário da construção civil aplicar amanhã com pequenas conquistas para aumentar a performance do time comercial. E o sabor da conquista não é você ganhar uma coisa financeira gigantesca que você vai dar grana. Você pode dividir uma meta de vendas em dias. Olha, dias úteis ele precisa vender tanto para bater a meta. Atingiu aquela meta do dia, ganha um chocolate. Pô, quantos caras vinham pra mim na área comercial e falavam, Rafa, bati minha meta do dia, dá meu chocolate. O cara que ganhava 5 dígitos pedindo chocolate. Pedindo chocolate. Mas é o pequeno sabor da conquista. Então, você pode fazer pequenas coisas amanhã
compra um troféu. Se você entrar agora, troféu personalizado, o cara bateu a meta do mês, entrega, você atingiu 200 mil no mercado de imóveis planejados, na minha franquia tal. E aí ele vai ter. E quantos funcionários que passaram pela área comercial nossa, que tem lá o troféu até hoje, para falar, olha, foi o meu troféu que eu ganhei. Você não vai gastar R$30 para fazer isso. Vai ser transformador para a vida do cara. Então, uma dica rápida e transformadora. Vai materializar você materializa. a conquista dele. E isso, às vezes, eu quis falar isso porque, assim, você tá falando do trimestre, do ano, mas você pode fazer um certificado do tipo, mano, um papel. Eu, da área comercial, que a minha vida inteira, eu tenho vários certificados da minha época de vendedor, que eu tenho uma pastinha com esses certificados. Foi o meu melhor mês. Olha, esse aqui foi o mês que eu melhorei minha taxa de conversão. Pô, isso, cara da área comercial, coloca até no currículo se ele sair. Tipo, coloca no LinkedIn pra falar. Então, tipo, você não precisa muito. Você precisa de ideia para valorizar aquilo que ele tá fazendo. Então, por isso que você falou do trimestre, que eu super concordo, mas ele pode ter uma coisa no mês, tipo amanhã, e falar, certificado por meta, por vendas. E vendas é o que a gente estava falando. Ele tem muita pressão, muito não. Mas quando ele chega no final do mês, tipo, o que você faz por ele? Esse reconhecimento faz toda a diferença. Legal. Concluir, acrescentar alguma coisa nessa discussão, Gui? Tava respondendo a notificação ali, né? Eu tô com uma cola aqui, que eu acho muito legal isso aqui que você falou. Não, que é sério, me remete a um negócio... Isso eu acho que funciona muito bem para time comercial, porque o perfil da galera comercial geralmente tá muito próximo ali, muito né? emocional, né? É muito emocional, né? E tem uma ferramenta, mais uma ferramenta para você que quer entender ali perfil de pessoas dentro do time. Isso me veio na cabeça quando o Rafa tava falando. Todo mundo já ouviu falar da metodologia DISC, muito provavelmente. O que você consegue identificar ali, olhando pro DISC? Nada mais é do que você mapear perfis comportamentais. Então, por exemplo, dentro de uma operação, você tem vários perfis. Você tem um atendimento que ele é mais vendedor. Você tem um gestor que talvez ele é mais analítico. O que é o DISC? O D do DISC é a dominância, né? Então, o cara é um pouco mais dominante. Com o que ele se motiva? Ele se motiva com poder, autoridade. Então, quando você mostra perante a equipe ou mostra perante a empresa que o cara é uma autoridade, esse cara cresce. Ou essa mulher cresce. Perfil influente. O que é o perfil influente? Esse cara gosta de prova social. Ele gosta de também ser exposto, né? Validação. Validação. Você tem o perfil mais estável. O que é o perfil mais estável? Ele é movido a cooperação, sinceridade. Então, às vezes, você chamar o cara um pouco mais de canto, mostrar que você tá com ele. Isso pro cara basta. Já motiva ele. Agora, pro cara que é dominante, você chamar o cara pra lá e falar, sai daqui, mano. Qual é que é esse? Qual é? Fala lá na reunião de segunda-feira que eu sou foda. É o dominante, é o influente. Agora, provavelmente, se você colocar pro estável, mostrar na frente de todo mundo que ele é o cara, talvez isso não conecte muito com ele. Vai odiar. E aí, por fim, tem o cauteloso, que é o C do DISC, que também é o cara um pouco mais reservado. Então, eu acho que dentro da liderança, acho que em perfis comerciais, dentro de um time comercial, são perfis muito parecidos. Agora, numa operação ou numa equipe que você tem vários perfis, cara, a gente tem que saber mapear isso para saber como é que eu vou motivar um ou motivar o outro. Porque o A pode ser motivado por uma coisa e o B pode ser motivado por outra. Então, eu acho que essa é uma ferramenta legal também. Muito legal. Pô, a gente falou aqui sobre contratação, né? Falou sobre retenção, falou sobre desenvolvimento, falamos de ferramentas aqui, sobre medir, né? A performance do time, o desempenho do time, o nível de engajamento do time, né? E, cara, rodamos muita coisa, né? Rodamos bastante coisa. Rafa, o que você acha que ainda a gente pode aqui entregar para os nossos clientes, para quem está acompanhando a gente, para ele ter cada vez mais uma gestão de pessoas mais robusta? Para o empresário da construção civil, e eu vou pegar, inclusive, para isso a pergunta do Rubão. O Rubão tinha feito uma pergunta para a gente, falou assim, pô, vocês estão falando da área comercial, eu não consigo nem contratar lá para operação. E aí o empresário da construção civil, vale a olhar a mentalidade do que você e, às vezes, um sócio tem por trás em um papel dentro do negócio. Porque você tem, muitas vezes,
um sócio que tem mais um perfil do tipo, deixa pra lá, faz isso, o outro mais movido para resultado, tal. E muitas vezes não está documentado a mensagem que você quer passar para o time. Meu conselho dentro desse sentido é, escreve, documenta esse conteúdo, que é a sua visão, seus valores, as suas culturas, e o que é a cultura? É aquilo que a pessoa faz sem vocês ver ela fazendo. Então você vai falar assim, se ela vai tomar uma decisão com o cliente, que você tomaria aquela decisão. Só que isso muitas vezes não é documentado. E aí ela fica numa percepção. Você faz isso, faz aquilo, tal. Então documenta, começa amanhã. Documenta mesmo qual que é os seus pilares, quais os seus valores, qual a sua cultura. Parece um princípio básico e antigo que tu tá no beabá da universidade, que é faz sua visão, cultura e valores, mas muitas vezes ela não é escrita, ela não é documentada, ela não é aplicada dentro do dia a dia. E aí, muitas vezes, eu coloco isso até por culpa de sócio ou por culpa de movimentação, mas escreve, documenta e coloque aplicações práticas. Tá vendo? Isso que você fez encaixa na sua cultura. Isso que a gente fez, a gente faz no nosso valor. Ou às vezes está até documentado, eu já vi lojas de imóveis que às vezes tem uma cultura de uma franquia tal, só que não traz aquilo para aplicação do dia a dia. Do tipo, ressalta um vendedor quando ele fez uma coisa para o cliente e fala, poxa, isso é legal. Isso tá dentro da nossa cultura. Isso que você acabou de fazer é isso que eu quero. Então, a aplicação prática aí, que é uma coisa, coloca os valores e ressalta dentro do dia a dia, evangelizando a cultura. Isso aí. Boa. Caramba, falamos bastante tema aqui, meu. Bastante tema. Sérgio Garberini, faltou alguma coisa sobre gestão de pessoas para construção civil? Se a gente quiser continuar falando de gestão de pessoas, acho que a gente pode fazer umas 5 horas de podcast. Mas acho que, em resumo, a gente tratou dos principais, né? Dos pilares. Acredito que sim. O que você acha, Gui? Guilherme Moro. Acho que é um tema muito amplo. Deve ter faltado coisa pra cacete, mas daria pra fazer uns 3 podcasts pra falar sobre isso. Tem um detalhe da gestão de pessoas que, só para complementar, a gente já vai finalizar. Ficou muito longo aí. Que é o seguinte. A gente falou muito de fazer a gestão de pessoas, comportamento. O Guilherme falou de uma metodologia para entender comportamento de cada um, etc. E a gente bateu muito nessa tecla. Mas acho que tem uma coisa antes. Qual que é o seu comportamento? Né? Eu gosto muito, né, de livros e temas, estudos sobre inteligência emocional. E eu acredito que na maioria das vezes você vai perder um talento, ou alguém que nem seja tão talentoso, mas que de repente é importante em algum momento da sua empresa, ou poderia ser importante, porque no fundo você não está nem conseguindo gerir ou gerenciar as suas próprias emoções. Então às vezes a gente pega cliente na linha que o cara tinha 10 funcionários trabalhando lá, de repente o cara tem 2 correndo atrás de 7 porque ele cobrou, a galera pediu o boné e foi embora, né? Mas por que cobrou? Como cobrou? Qual que é o comportamento, né, que você teve quando o sangue subiu? Você tá na tampa aqui, aconteceu uma merda, você vai lá e descarrega em todo mundo. Então, qual que é o seu preparo emocional para gerenciar e lidar com as pessoas? Que eu acho que é um passo antes, né? A gente tá falando de gestão de pessoas, mas acho que precisa ter uma gestão de líder aí, né? Uma gestão de emocional. Então, papel fundamental, procurem... tem como é que chama agora aquele escritor? Eu leio vários livros dele. Goleman. Não é o Goleman, não, pô. Goleman, é o Golias. Não, o Goleman é o cara das 5 inteligências lá, não. Não, Daniel Goleman. Daniel Goleman. Inteligência emocional. Inteligência Socioemocional é um livro do... Caramba, mano. Como é que chama aquele brasileiro, cara? Paulo Coelho. Não. Ricardo Cury. Augusto Cury. Inclusive E os livros do Augusto Cury, eles são muito direcionados, né? A você controlar suas emoções. Para você direcionar, entender, absorver o que está acontecendo e sempre tomar a decisão certa. Decisões no impulso, se você pegar e colocar na balança, a grande maioria das decisões que você tomar por impulso na vida vão dar ruim. Vão ser ruins. Ou seja, o cara tá com a equipe, gerenciando, deu uma merda. Explode, grita, xinga, ofende, não consegue lidar com a situação e aí vai perdendo talento. Porque aí o cara
vaza, o cara pede o boné, o cara não aguenta a pressão, né? Primeiro liderado do líder é ele mesmo, né? Exatamente. É. Se ele não conseguir se liderar, controlar suas emoções, as suas angústias, né? Segurar o reggae ali, ele não vai conseguir liderar as pessoas. E ele vai perder talento, ele vai perder pessoas que poderiam ser importantes. E aí não adianta nada se aprender a liderar pessoas se você não estiver se liderando. Ó, eu quero falar um para finalizar aqui. Dica transformadora quando fala de gestão para a área comercial na construção civil. Ou você tem um líder que ele é bom de pessoas e fala em número, ou ele é bom de número e fala em pessoas. Você precisa de um cara que tenha esse equilíbrio, que ele consiga olhar o número, tomar as decisões para o equilíbrio de pessoas para a área comercial. E aí, isso dentro da área comercial é assim, ó, o que é o líder que só pensa em pessoas? É aquele oba-oba, vamos lá, amigão, tamo Tudo junto, pode. vamos, tudo pode, é o bonzinho, aquele cara que é muito bonzinho, vem cá, eu faço por você e tal, não sei o quê. Resolve sempre no Resolve a bolota na bolota, quando vai ver, pô, vamos tomar um café lá, deixa isso aí pra aí e tal. E aí o cara tá sempre ajudando muito e não tá desenvolvendo o cara pensando ali sobre o número. Ou o cara é muito analítico. O que é ele ser muito analítico? É só número. Ah, vamos lá, você vai bater, ó, planilha tal, sua taxa de conversão tá tal. Você tem que ter um equilíbrio. Você tem que olhar o número e saber fazer a pessoa buscar aquele número. Como que você faz isso? É você olhar aquela pessoa e falar assim, olha, o número tá aqui, por que que você tá aqui? Como que você faz o seu dia a dia? E aí a gente deu muita dica. Mas para a área comercial, precisa ter esse líder que ele saiba olhar pessoas e ter uma visão de número. Você nunca pode ter muito analítico e nem muito pessoas. E muita gente na área da construção civil erra. Porque o cara, muitas pessoas, esqueceu de olhar para o número. Ou ele foi muito analítico, esqueceu de olhar para pessoas. É legal você falar isso, né? Porque eu acho que, por exemplo, eu mudei minha liderança, né? Eu acho que eu era muito emoção e depois eu virei muito número, né? E aí eu tento buscar esse equilíbrio, né? E não é fácil, imagina, não sei pra vocês, mas todo dia você está às 9 horas da manhã no daily e você ali tem que fazer tudo certo no daily, você tem que direcionar, ficar atento aos alertas do cara não estar no dia bom e conseguir ainda sair que eles saiam do daily energizados no sentido produtivos, né? Mas ali eu vou lá todo dia, antes de começar a trabalhar, eu dou uma meditada, eu gosto de ler, porque não tem jeito, o árbitro apitou, você tem que estar preparado para tocar aquele daily, né? E aí eu puxo uma pergunta aqui para o Guilherme Mornati, que não participou desse pedaço da discursão, né? Gui, como é que é o teu esforço diário aí? Como é que é a sua busca diária aí para você se liderar, se manter na ponta dos cascos, para puxar o time que o nosso cliente aqui pode se inspirar e fazer no dia a dia? Boa. Essa pergunta é muito boa. E assim, eu tenho alguns rituais também, mas para tentar dar um direcionamento, eu tenho um lema que eu levo na minha vida, que é, cara, como que eu vai entrar até numa parada um pouco mais filosófica aqui agora, mas assim, para mim o melhor remédio, né, porque muitas vezes a gente entra, né, nós como líderes, a gente entra num dia que você pode... Nós temos as nossas vulnerabilidades, a gente não é perfeito, a gente tá ali. E quando que eu sinto que o dia mais bate em mim é quando eu não dei o meu melhor. Quando eu não dei o meu melhor. Isso é quando o dia ele mais bate em mim, assim. Então, pra mim, né? Então hoje, se você... um recado que eu posso dar pra você que é líder de qualquer empresa, líder de um e-commerce dê o seu melhor na condição que você tem. Pra mim esse é o melhor remédio. Por quê? Isso faz com que você consiga estar bem com você mesmo. Quando você termina alguma coisa, mesmo que o resultado ele tenha sido nota 7, mas você deu o seu melhor, talvez porque você não tinha uma ferramenta, talvez porque as condições elas não estavam as melhores, mas você sabe que você deu o seu melhor. Cara, isso é a melhor forma de eu me liderar. E quando eu tô bem, eu consigo passar pro time, extrair o melhor deles. Agora, num dia que eu deveria acordar às 6, eu acordei às 6:30, Fodeu. no dia que eu deveria ler 10 páginas, eu li 5. Aqui são só exemplos, né? Das minhas rotinas, cara, esses dias eu me sinto... Eu nomeio isso como baixa estima. Eu me sinto mal comigo mesmo, logo todo o resto vai por água abaixo. Enfraquece o mental, né? Enfraquece o mental. Agora, quando eu consigo fazer tudo, absolutamente tudo que eu combinei comigo mesmo, ou seja, quando eu dei o meu melhor naquilo que eu combinei comigo, cara, eu fico imparável.
Imparável. Pode acontecer o que for. Eu fico imparável. Eu sinto a mesma coisa, né? Eu também tenho esse meu ritual. Se eu não fizer ele, cara, eu já fico um pouco fora do trilho, né? Então, assim, primeira coisa, pra mim, pra ligar a máquina, tem que tomar um banho logo cedo. Tomar um banho logo cedo, a máquina ligou. E tomar uma caralhada de café. Enfim, cheguei na empresa, dá aquela meditada, 5, 10 minutos. Lê ali 10 páginas do meu livro do momento. Aí eu tenho as minhas metas, né, pessoais da empresa, quebro essas metas em trimestre, em mês, e aí no dia eu escrevo lá o que eu tenho que fazer, o que é vitória hoje. Tenho que desenrolar A, B, C, D, E, F, G. Né? E olho para as tarefas do dia anterior, me autoavalio, aqui eu pisei na bola, aqui não sei o quê, mas beleza, pisei na bola aqui, merdas acontecem, para dar certo vai dar errado, hoje eu vou fazer bem. Aí, quando, mano, aquilo ali sai na risca, no dia eu vou. Quando dá uma bambeada ali no meio desse negócio, já, mano, é aquilo que você falou. Mentalmente você não tá com a mesma força, né? Porque você sabe com você mesmo que você deu uma pisada de dia na bola isso ali. Isso aí é baixa estima. Isso aí é baixa estima. Quando você não faz o que você se comprometeu com você mesmo, mano, se você não é capaz de fazer o que você se comprometeu com você mesmo, irmão. E pode parecer clichê isso aí. É clichê, mas é real. E até uma dica, às vezes, se você começa a entrar nesse jeito de trabalhar, nessa alta performance, começa dando menos metas pra você, né? Começa fazendo menos coisas, até a hora que você fala assim, cara, joga mais em mim, joga mais em mim, joga mais em mim, aí você vai, aí a confiança vai subindo, vai subindo, vai subindo, e aí você não para, e aí vai refletir na equipe. Bom, acho que é isso, né? Acho que é isso. Faltou alguma coisa, Garbellini? Não, acho que é isso. Faltou alguma coisa, Sargento Pincel? Último recado do coração é você, gestor aí da construção civil, faça esse exercício da sua só um minuto, brincadeira. Você, empresário da construção civil, faça um exercício dessa automotivação, porque o grande ponto que todos os líderes, todo mundo falou muito parecido, mas eu faço a minha automotivação, e não tem ninguém que faça isso, não tem um líder que chega em você e fala assim, poxa, você precisa melhorar isso e tal. Então, fazer esse exercício com você mesmo é o seu compromisso de automotivação. Então, eu acho que esse é o maior recado. Não deixe o seu equilíbrio emocional ser transmitido para o time, porque senão você mata o time. Mas esse é o meu último recadinho do coração. Bom, então é isso. Falamos bastante hoje aqui, né? Até passar um pouco do ponto. Espero que você... Espero que você consiga aplicar alguma dessas ferramentas no seu dia a dia. Coica, o DISC, o diagrama que a gente não conseguiu dar o completo para você, enfim. E precisou de qualquer coisa, entre em contato com a gente, fala com a Push e quer acelerar suas vendas do seu e-commerce, da construção civil, pode contar com a gente vai fazer acontecer aí. Beleza? Recadinho do coração para finalizar. Recadinho do coração, Rafael Pérez Valentim. Recadinho do coração vai para a esposa, porque, mano, se tá nesse horário, 2 horas de podcast, 8 horas da noite, provavelmente ela já tá em casa lá reclamando. Amor, um beijo. Te amo, tamo junto. Guilherme Mornati. Guilherme de Carvalho Mornati. Um abraço. O recadinho do coração, pô. Um pouquinho melhor todos os dias e dá o seu melhor na condição que você tem. Boa. Guilherme Garbellini Júnior. Sérgio Garbellini Júnior. Eu conheci ele há pouco tempo, por isso que eu errei. Bom, recadinho? Boa pergunta, hein, mano? Quem que eu vou dar meu recadinho hoje, hein? Hoje eu vou mandar meu recadinho pro vagabundo do meu filho. Olha que beleza. Pro qual dele? Você tem 2. Que saiu correndo hoje na rua, lá atravessou 2 avenidas lá sem olhar pro lado. Você tá brincando? Vincenzo. Meu Deus do céu. 2 ruas lá correndo lá. Como assim, mano? Saindo da escola. Vagabundo. Mano do céu. Vou mostrar esse vídeo pra ele aí, pra ele tomar uma dura online registrado. Tá bom. É isso aí. O meu recadinho no coração vai pro meu neném, Luíse, meu amorzinho, meu neném. Papai te ama muito. Tá bom? Valeu, até o próximo episódio. Nós vamos falar o que no próximo, Guilherme? Vamos falar do Palmeiras campeão brasileiro. Não vai, isso não vai acontecer. Isso aí não vai acontecer. Forte abraço e até a próxima.